E o ambiente do Camp Nou me pareceu espetacular. Vou te dizer uma coisa, eu que já estive em Montjuic quando cheguei ao Camp Nou. O estádio lotou e olha que tinham só 38 mil pessoas e eu disse, quando aqui tiverem 105 mil, isso vai virar um caldeirão. E te digo uma coisa, foi incrível ouvir os cantos, o pessoal apoiando, ou seja, era algo apaixonante. Eu saía de Montjuic, um lugar frio, e o Camp Nou era pura ebulição. Isso que eu ia te perguntar, Adri, porque eu lembro que sempre que estivemos juntos em Montjuic, assistimos jogos. Você sempre disse que tudo era muito bonito, mas talvez o ambiente falte um pouco. Conta pra gente um pouco como é que é a situação, como é tudo. Quer dizer, mudou muito, dá pra ver que o ambiente é diferente, tem uma aura diferente nesse novo Spotify Camp. Então, amigos e amigas do Barça hoje, sejam bem-vindos a este novo podcast que estamos lançando nesta quinta-feira. Já estamos no final da semana. E, senhoras e senhores, com muita empolgação e muita vontade de estrear este novo episódio do Barça. Hoje é Project e hoje, com histórias bonitas que vamos contar do Barça, porque faz apenas 24 horas que estivemos em Barcelona, especificamente eu, visitando o novo Camp Nou. E vamos falar sobre isso, sobre como está na história e o estádio, sobre a experiência que vivemos graças ao pessoal do futebol da Konami. O Jogo do Momento, que é patrocinador oficial do Futebol Clube Barcelona, que nos convidou para assistir ao jogo da Champions contra o Gentra de Frankfurt. E vamos falar sobre isso, sobre o estádio, sobre as novidades, as últimas notícias e, claro, um pouco da prévia do jogo deste fim de semana. Barça, após vencer na Champions, jogará novamente neste sábado contra o Osasuna, mais uma vez em casa, no Templo e Rua A. Boa tarde, seja bem-vindo, temos muito conteúdo nesta prévia. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da região de quem nos ouve. Adri, ia te chamar de cara, terminei esse podcast, quer dizer, parece incrível. Por isso pedimos, como sempre, para o pessoal detonar esse botão de like, tem que fazer isso já e também aparecer na tela. E dizer para o pessoal também que, claro, como o Adri disse muito bem, você pode nos ouvir pelo aplicativo do Spotify. Não se esqueça. Além disso, deixa eu te falar uma coisa, esse podcast vai dar o que falar. Porque quando a gente compartilha experiências tão bonitas, experiências que tocam as pessoas, isso desperta uma curiosidade nas pessoas. Adri, acho que as pessoas vão adorar ouvir sobre o Spotify Cardinal hoje. Sim, vamos falar sobre o Spotify Cardinal, sobre essa visita tão bonita que fizemos e sobre muitas outras coisas. Não, e eu pediria isso para o pessoal que ficasse ouvindo, porque acho que eles vão adorar, vão se envolver com o que vamos contar aqui. E contar histórias. Rapaz, às vezes não, às vezes eu acho que sempre agrada, né? Sempre agrada muito, né? Porque eu me lembro, só para abrir um pouco o assunto e depois a gente continua mais para frente com outro tema. Mas, rapaz, você se lembra da primeira vez que visitou o Cardinal? Obrigado. Sim, deixa lá eu ver, eu me lembro. Éramos bem mais jovens. Vamos mostrar imagens para que vejam nossa idade, minha e da Adri, quando fomos ao NOW pela primeira vez. É uma loucura, é incrível, mas sim, eu me lembro, faz bastante tempo já. Eu acho, Ira, que faz uns 20 anos quase isso. Claro, por isso que eu te digo. Porque em 2006 ou 2007, acho que lembro. 2006. Porque eu lembro que era a camisa do Ronaldinho, do Deco. Então 2006 foi quando o Barça também ganhou a Champions. Já se passaram quase 20 anos. Loucura, loucura total. Ou seja, uma experiência muito bonita. É verdade, preciso dizer que não tenho muitas grandes lembranças, pois quando era mais novo também não tínhamos. Não sei, eu gostava de tudo o que via, mas é verdade que eu não reparava em todos os detalhes. Como posso reparar agora mesmo? De fato, eu me lembro que fomos com nossos pais para Barcelona, pegamos um avião e lembro que fomos no verão porque era a Supercopa da Espanha. Quero lembrar que jogamos contra o Betis, exatamente contra o Betis, e veja como foi curioso. Nós somos de uma cidade de Huelva chamada Bolulos, Par del Condado. Estamos a 1.050 quilômetros, a 1.000 quilômetros de Barcelona. E, de fato, é preciso pegar um avião em Sevilha, que fica a meia hora daqui, e de Sevilha até o aeroporto de El Prat. E depois nos hospedamos em um hotel que fica ao lado do Camp Nou, que continua lá. Que bom que dava para ver o estádio da varanda, e eu me lembro disso perfeitamente, nunca vou esquecer. Sim. E eu me lembro que esse jogo contra o Betis já começou com uma história engraçada. Éramos muito pequenos, mas é que temos que dizer que no aeroporto encontramos o Betis. Certo, eu me lembro. Embarcamos, ou seja, acho que estávamos no mesmo avião. Sim, na verdade, eu tenho na minha mente o rosto do Rivera. Você se lembra do Rivera do Betis? Sim, eu vi e pensava, caramba, os jogadores do Betis. Você também achava?
Agora também fico muito empolgado, mas é verdade que foram as primeiras vezes, e as primeiras vezes sempre ficam gravadas na mente. Cara, foi muito legal. Sim, senhor. Um Betis que tinha um timaço naquela época e que, evidentemente, aquele Barça do Ronaldinho, que foi o que a gente foi ver, ganhou no campo do Betis. Acho que foi 0-3 ou 0-4 e a volta, que era em Barcelona, é o jogo que a gente foi assistir. Nesse jogo, na nossa primeira vez no Camp Nou, o Barça perdeu de 1-2. Acho que Samuel Eto'o marcou um gol e Dani fez 2. Dani do Betis. O lendário Dani do Betis. Perdemos, mas foi incrível. O ambiente estava sensacional e o Nou quase lotado. Lembro da comemoração dos gols, a torcida do Betis rugindo, ouvindo-se aquele Betis, Betis, Betis. Sempre impressionante. E depois fizemos o tour do Camp Nou, vimos os troféus do o antigo tour, que, bom, com as obras teve que ser retirado, evidentemente, e está situado onde ficava a pista de gelo. E eu me lembro de ver a Champions, de ver todas as coisas, e foi uma experiência muito bonita. E também outra imagem que eu tenho e que lembro é que bem no Boulevard do Camp Nou, onde está aí a loja do Barça atualmente... Eu sei o que você vai dizer. Tinha um Barça e companhia, você lembra? Antigo? Sim, acho que nem existe mais, nem sei onde fica o Barça Café atualmente. Logo atrás ficava a entrada do estacionamento dos jogadores, onde eles chegavam de carro. Coisa que hoje em dia já não seria possível, porque os torcedores não deixariam eles entrarem ali livremente. Não, claro, e eu me lembro de estar lá comendo alguma coisa com a gente e de ouvir barulho, o pessoal tem um burburinho e aí... As pessoas começaram a correr, de fato, começou gente a correr. Saiu correndo, na verdade, para a entrada do estacionamento. E o que aconteceu? O quê? Aconteceu que os jogadores estavam chegando. Ou seja, os jogadores estavam chegando, digamos, para o jogo. Era bem cedo e havia concentração. E me lembro perfeitamente de vários jogadores, mas especialmente de um. Eu me lembro da chegada de Ronaldinho Gaúcho, que era o meu espetáculo. Bom, Ronaldinho era e é um dos meus jogadores favoritos do mundo do futebol, da história. E Ronaldinho chegou com seu Hummer, com aquele carrão com vidros escurecidos. Ele abaixou o vidro bem na nossa frente e, tremendo com o celular que a gente tinha, gravamos. Mas eu nem lembro como a gente fez isso, porque já faz quase 20 anos. Isso está completamente perdido. Já está tudo perdido. Mas aqui ficou, que pena, Adri, mas aqui ficou. Eu ia te dizer, ainda está aqui, ou seja, não está no celular. Mas o que vivi não esqueço, cara. Lembro de me emocionar ao ver Ronaldinho descer. Ele usava óculos escuros, o colar de R10, sim. Na verdade, acho que ele usava muitos colares, não muitos. Mas um era R10. Sim, ele usava muitos colares, mas um deles era R10. Sim, e o Rony fez seu cumprimento clássico com os polegares, né? Sim, esse cumprimento de surfista do Ronaldinho, nunca vou esquecer. Não sei se lembra de outro jogador, acho que um agora trabalha no Barça. Bom, eu lembro de muitos... Bom, eu lembro do Deco, eu lembro do Iniesta, eu lembro do Ulag Alpresas, que não sei se tem gente que lembra do Ulag Alpresas. Que grande lembrança. Bom, agora eu não sou capaz. Mas enfim, o caso é que pra gente foi uma experiência incrível. E o fato de estar tão pertinho, né? Adri, quando você vai ao estádio, realmente ele está no ambiente. E isso é muito legal. Não dá pra negar, mas o fato de estar a metros dos jogadores, com aquela ala tão pequena que éramos nós, foi incrível. Sensação inesquecível, muito bonito. Incrível. Eu tinha 15 anos, de 14 para 15 anos, claro. E você 12, ou seja, era um garoto, uma criança. Você estava na escola? Ainda sou o que sou agora, só que um pouco mais jovem. Exato. Foi a primeira vez, mas anos depois voltamos ao Camp Nou. Assisti a um Barça-Sevilha em que o Barça venceu. Você foi num jogo do Celta? Não. Sim, fui a um jogo do Celta que assisti. Um hat-trick do Messi, que o Messi fez 2 gols de falta incríveis e mais um gol. E, na verdade, os 2 gols foram no meu lado, digamos, mais perto de onde eu estava. E, claro, estamos falando do antigo Camp Nou, né? Sim, estamos falando do Camp Nou. Daquele das lembranças? Do estádio Camp Nou, né? O Spotify Camp Nou, exatamente. Era o Camp Nou antes e pronto. E nesse dia contra o Celta, eu fui com uma amiga que é a Ana, e me lembro perfeitamente desse dia porque tive um problema. É uma história também, porque um dos gols do Messi, eu falei que ia gravar porque ele ia marcar, mas o celular travou e não consegui gravar o gol. Meu Deus. Sim, eu não gravei e fiquei com raiva, mas tudo bem, como você disse, ficou aqui. Ou seja, não tem como apagar. Recentemente pesquisei os dados da partida e foi exatamente assim.
Foi uma partida super complicada e o Barcelona venceu e conseguiu superar com 3 gols do Messi, 2 de falta. Cara, 2 gols de falta idênticos. Incrível. Tipo, você coloca um ao lado do outro e pensa, é o mesmo gol. Com certeza. E as lembranças que ficam? Eu acho que os culés que estão ouvindo a gente e os que tiveram a sorte de poder ir ao estádio, e você e eu que já estivemos lá, é um ambiente vibrante, né? Porque o Camp Nou te envolve com tanta gente no estádio. Falamos de quase 90 mil pessoas que cabiam lá antes da reforma. No antigo Camp Nou, como é conhecido exatamente. Cerca de 90 mil, 95 mil pessoas no máximo, mas nunca. Eu acho que realmente era muito difícil chegar a esse número. Eu me lembro que, por exemplo, para o jogo das meninas, realmente lotou 100% da capacidade. Sim, talvez com jogos mais espaçados era bem difícil, né? Sim, esse novo Spotify Camp Nou em que você esteve, que agora vamos comentar. É uma loucura mesmo. Você disse vimos e agora vamos falar mais sobre isso. Mas esse jogo que o Adri viu, que foi o primeiro jogo da Champions, Adri, porque ele esteve em um jogo histórico, de fato. Primeiro jogo da Champions, histórico do Barça, no Spotify Camp Nou. Já com a primeira reforma, como se pode dizer, né? E com 45 mil pessoas. Bom, na verdade, a lotação do jogo foi de 38 mil, porque o estádio não chegou a ficar 100% cheio, 38 mil pessoas. Foi bom. Terça-feira, 9 da noite, Frankfurt. Bom, então não lotou completamente o estádio, mas olha, foi espetacular e um pouco. Contamos experiências da nossa primeira vez no Camp Nou e das seguintes, que já tivemos um pouco mais jovens. Não continuamos os mesmos, claro, mas quero dizer, desde pequenos evoluímos muito, nós e o Camp Nou. E como? Ano passado, na temporada passada, graças à Konami e ao eFootball, fomos convidados para 2 jogos. Estive presente com você em um jogo da Champions contra a Atalanta e em outro da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid. Voltando um pouco, de onde viemos para esse Montjuic? Eu adorei, quero te dizer que adorei, me surpreendeu mais do que eu esperava, o estádio Montjuic, mas também porque fomos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, acho que foi mais por isso, mas o clima no Montjuic era muito frio, de bairro, e além disso, a capacidade é bem pequena, né? É um ambiente muito frio, quase não tem cantos, não animava quase ninguém. E a grande diferença que eu pude notar em março passado, quando estive no novo Spotify Camp Nou, foi incrível, incrível. Ou seja, tinham só 38 mil pessoas, nem chegavam a 40 mil. Imagina quando tivermos 105 mil espectadores. Quero te confessar, Ira, que me emocionou. Quero dizer, esse novo Cardinal é uma verdadeira loucura. Sério, é uma loucura. É impressionante o clima que se sente no novo Now, como o pessoal anima a galera. Como assim é uma barbaridade? Não sei como explicar, mas o sentimento é incrível. De você olhar para um lado e para o outro e ver tanta gente assim. O estádio tão bonito, tão grande, quer dizer, eu adoro a renovação que fizeram no estádio. Os assentos novos são super confortáveis, muito mais amplos. As escadas também são muito mais largas e também em termos de acessibilidade. O campo é uma joia, é uma maravilha. A iluminação me encantou, adorei. Me perdoe por te interromper, Adri, porque tem uma frase ou algo que está sendo muito dito ultimamente. E é que as más línguas dizem que é exatamente o mesmo estádio. Quero que você conte para todos, já que esteve lá e eu ainda não tive a sorte de ir. Ou seja, isso que dizem que o Now é igual, que é o mesmo estádio de antes, mas que agora mudaram 4 coisas e já dizem que é igual. Quero que as pessoas tirem suas dúvidas, ou seja, nos ilumine com sua sabedoria e com o que você pôde conhecer. Não, suponho que muita gente deve se perguntar isso, tipo, por que as pessoas dizem que é exatamente o mesmo? Se quase tudo foi demolido e reconstruído... Olha, quero que fique claro que o Camp Nou não foi demolido inteiro. Não, inteiro. Permita uma expressão. Eu te entendi. Quase toda a área, menos a parte de baixo. Você realmente entendeu? Que fique claro que o Barça teve que manter, porque não se pode mexer nessa estrutura. A primeira e a segunda arquibancada são as mesmas, são as originais, as que foram criadas no início, que foram reforçadas, certo? E está sendo construída a terceira arquibancada, que é a nova arquibancada que está sendo implementada. De agora em diante, tudo que foi feito e mudado é exatamente o que acabei de contar. Toda a estrutura do estádio. De modo geral, em relação à acessibilidade, em relação aos assentos, a inclinação é diferente também.
Tecnologia também, claro, mas me refiro ao tema dos assentos, que é muito importante como foi feito agora. Ou seja, há muito mais conforto. Você não fica sentado em cima da pessoa ao seu lado. Claro. Como acomodar 100.000 pessoas? Colocamos todos os assentos bem juntinhos e quanto mais juntos, mais espaço vamos ganhando de cada um. Não. Ou seja, ganhou-se uma amplitude em conforto, tudo ficou muito mais confortável, as escadas são muito mais largas e dá para descer perfeitamente em melhores condições. E depois, a iluminação é uma maravilha, a iluminação de LED é espetacular, o campo de jogo está incrível e depois os gols também. Acho que eles levantaram um pouco, né? Porque agora tem uma placa publicitária muito mais alta e também tem um vidro atrás do gol. E, bom, a grande animação que vai poder ser instalada certamente na próxima licença que o Barça vai obter. Tomara que logo estejamos perto das 60.000 pessoas, isso será realidade em breve. Então já temos toda a tribuna, temos o fundo, temos um gol, falta o outro gol e o outro lado do campo. Vai ser incrível. E quando a terceira arquibancada ficar pronta, será uma loucura. Então, para quem vem de fora, que não é do Barça, que ouve boatos, diz, mas é a mesma coisa, olha, claro, é que foi o que aconteceu com a gente. A primeira e a segunda arquibancada são as mesmas, mas o design é diferente, o conforto é diferente, a iluminação é diferente. Tudo mudou nesse sentido. Tranquilidade, pois ainda resta muito trabalho. Construir a terceira arquibancada, a cobertura e o campo. Ainda estamos com menos de 50%. Ainda podemos dizer que, em comparação com um humano, é um bebê. Não estamos vendo um bebê, ou ele já tem alguns aninhos. Estamos vendo o nascimento ainda. o bebê ainda, de fato, ainda há muito para ver. E te digo uma coisa, a diferença entre Montjuïc... Você foi ao estádio ano passado? Sim. E o Camp Nou? Posso garantir que é incrível. É abismal? É abismal. É que você me perguntava. O novo Camp Nou tem aura, uma aura incrível. Olha, uma das coisas que me impactou foi quando eu entrei no estádio e olhei para cima e disse, minha nossa, a terceira arquibancada que está sendo construída é incrível. Quando o estádio ficar pronto, será alucinante. E quando cheguei, entrei. Uma grande diferença em relação ao antigo Camp Nou é que uma vez que você entra, já acessa o interior do estádio. Você pode se mover livremente pelo campo. Ou seja, não há nenhuma barreira que te impeça de passar da tribuna, por exemplo, inferior para a superior. Claro, ou seja, há total liberdade para poder se mover aqui. Antes não era assim, para que as pessoas saibam. Você entrava pela sua entrada, pela sua porta, e dali realmente não podia ter muito mais... Efetivamente, liberdade, digamos. A mobilidade, você pode se mover livremente. E te digo uma coisa, né? Os camarotes, very important person, que colocaram, ou seja, a área que, digamos, isso se chama de zona dos jogadores. Os VIPs que estão atrás dos bancos de reservas, quer dizer, são incríveis, alucinantes, tipo, os assentos são incríveis, uma maravilha. Desculpa, Gadri, isso já está ocupado ou não? Sim. Já está ocupado? Já estão em uso, ok? Já estão em uso. Agora tenha em mente que ainda faltam 2 anéis, very important person, para serem construídos. Claro, é uma loucura, imagina, mas do que eu vi deste ano novo, foi incrível, eu adorei. E bom, aquilo que eu te falei antes sobre o ambiente. O Frankfurt faz o gol, sai na frente no Camp Nou, e eu não lembro quantas pessoas vieram do Frankfurt. Não sei se eram 2, 3 mil ou 4 mil pessoas naquela área de visitantes. Que, aliás, isso é provisório, porque eles não podem ficar naquela área. Os torcedores culés estão bem embaixo, mas quando houver a terceira arquibancada, ficarão lá em cima, deixando isso bem claro. E começaram na Copa a acender sinalizadores e a cantar, e dava medo, sério, dava medo. Quando esse pessoal cantava, todo o estádio, mais de 30 mil pessoas participavam. Eu tentava fazê-lo calar. Não conseguíamos calá-los cantando e foi incrível. É que diferente de Montjuïc e Dirra, é muito mais acolhedor. Te envolve? Não te envolve por completo nem arrepia. O hino do Barça, os cantos, o dia de jogo. Impressionante, uma experiência mágica. Agradeço ao pessoal do futebol. Jogaço, que por sinal o pessoal pode baixar totalmente de graça no celular, no PC ou no PlayStation. Jogo grátis, que é o jogo do momento e, além disso, é o jogo do Barça. Porque o Barça é parceiro oficial desse jogo. Então, para ver como não estado, te pergunto, esse hino cantado por 38 mil pessoas,
Você consegue imaginar quando tiver 110 mil pessoas nesse estádio? Olha, eu nem quero imaginar quando tivermos 105 mil, que é o que vai ficar. 105 mil pessoas com a cobertura, ou seja, com toda a capacidade completa. Estamos falando de quase 3 vezes mais do que tinha outro dia. Ou quase uma loucura. Deixa eu te falar uma coisa, Ira. Tomara que Deus nos dê muita saúde pra gente e pra todo mundo que nos escuta, pra que possam pelo menos viver a experiência de ir uma vez com o campo pronto. Tomara. Posso garantir, não sei se ganharemos muitos títulos, mas espero que sim. Bato na madeira aqui embaixo, toco o pé da cadeira. Eita. Ganhar no Camp Nou, quando o estádio estiver pronto. Já somos imbatíveis no Camp Nou, mas quando o estádio estiver terminado, ganhar aqui vai ser muito difícil. Vou tornar isso impossível para você? Vou te falar, você sente a pressão da torcida aqui e ainda nem tem a arquibancada de animação. No Barça hoje também pedimos ao clube que a arquibancada de animação seja implementada imediatamente. É vital para um clube como o Barça ter a torcida animando o tempo todo, é fundamental. Que bonito, cara. Também quero muito ir. Da próxima vez é minha vez, você sabe, né? A gente vai passar por lá. Vou ver se fico com a Sônia para conhecê-la, passar um tempo com ela. Você também ficou um tempo com a Sônia no jogo, né? Perguntei isso justamente por causa dela. Tem um momento em que ela diz, e as pessoas dizem que é o mesmo estádio, mas não é o mesmo estádio de jeito nenhum. Por isso eu queria te perguntar, por isso eu te falei sobre a Sônia. Bom, sim, falando da Sônia, a Sônia é nossa repórter em Barcelona que cobre pra gente atualmente o Barça feminino. Como ganhei 2 ingressos, decidimos convidar a Sônia, pois ela merece e faz um trabalho incrível. Ela também faz as crônicas do feminino e do masculino pra gente, no nosso site barçarroi.com. As pessoas podem acompanhar nosso site, onde atualizamos diariamente. É complicado porque temos muito trabalho pela frente, mas enfim, estamos lá e Sônia é nossa representante em Barcelona. No feminino, tomara que em breve também tenhamos sorte e vamos estar com o masculino, que adoraríamos. Na verdade... Claro, bom, se isso tiver que acontecer, vai acontecer e não tem nenhum problema. Vamos ver se o Barça também nos presenteia com o Adri. Como eu disse, foram alguns anos bons de futebol, anos de bonança em relação a títulos e, claro, de futebol. Eu vejo o time muito bem agora. Agora também vamos falar um pouco, claro, sobre como vemos o time, como está jogando e o que vem por aí. Porque, aliás, Adri, antes de passar para outro assunto, temos que dizer que no outro dia, no jogo contra o Eintracht, foi o primeiro jogo no Spotify Camp Nou. Adri, dessa partida histórica, trouxemos algumas lembranças, alguns presentinhos. Sim. Se quiser, mostramos na tela, por exemplo. Veja o cachecol do jogo Barça-Frankfurt. No Spotify, ative o modo vídeo para assistir. Eu tenho ela aqui e comprei a camisa oficial do Barça. Estava com muita vontade de ter. E aqui está. Já do Fermín Lopes, a camisa do Fermín que comprei na loja oficial. E é uma maravilha. Muito bonita. A camisa, eu adorei. O design é muito confortável. E, bom, é a lembrança que eu levo dessa visita, desse primeiro jogo da Champions no novo Camp Nou. Inesquecível. Realmente inesquecível. Ira me deixou maravilhado. Então é isso. Aí estão os presentinhos da Adri. Quer dizer, os autopresentinhos da Adri. Porque no final, claro, isso é pra gente também. Porque a gente sempre gosta de trazer alguma lembrança. Quando eu fui também, trouxe um cachecol. E no final, é isso que faz você reviver aqueles mesmos momentos. São momentos super bonitos e que a gente, bem, adora isso. Tomara, Adri, eu te falo uma e mando no chat. Para todos que nos acompanham no Spotify, YouTube, Twitch e demais plataformas, dizer que tomara que em breve, entre todo mundo que assiste aos vídeos do nosso podcast, a gente possa sortear 2 ingressos Very Important Person para os ouvintes. Em breve mesmo. Tomara que dê para fazer Very Important Person ainda por cima. Né? Sim. Os ingressos Very Important Person para o Camp Nou Spotify, o novo Camp Nou. Ou seja, uma loucura em breve. Se Deus quiser, faremos isso com os patrocinadores e que assistam aos vídeos. Aliás, falando em presentes, hoje novamente neste podcast, no episódio 9, já no 8 nós estreamos. Usamos o moletom oficial do canal, escrito Barça Roy Project, com um logo legal atrás, disponível para venda. É um presente que pode ser pedido aos Reis Magos ou Papai Noel, uma cartinha para as crianças. Então, na conta do Instagram, no YouTube, onde for, procure como entrar em contato com a gente. Na conta do Instagram é Barca Roy News,
ou no e-mail info@barcarroy.com, é info@barcarroy.com. É só o pessoal escrever pra gente e assim que disserem: ei, quero o moletom oficial do Barça. Hoje, no Dia de Reis, pedimos aos Reis Magos que as pessoas façam seus pedidos. E bom, o 30 euros mais o custo do frete. Precisamos receber endereço completo, nome, sobrenome, telefone e o tamanho desejado. Já estamos esperando o pessoal pedir pra gente fazer os pedidos e começar a pedir pros Reis Magos. Porque é um presentão. A gente entra em contato com as renas do Papai Noel ou com os camelos dos reis e sem problema nenhum a gente pode tentar pelo menos, né, para que adultos e crianças possam ganhar esses presentes do Barça que muitos vão querer neste Natal. Adri, seguro? Com certeza. Na verdade, já tem algumas pessoas que pediram pra gente, ou seja, já temos vários pedidos, acho que são 4. Já tem gente que entrou em contato com a gente e, bom, em breve vamos ampliar, estamos abertos, que as pessoas colaborem com a gente, que é outra forma de colaborar. Como Barça? Sim, exatamente. É um presente para você e, ao mesmo tempo, né, o Barça também recebe a sua parte. Também. De benefício, claro. Exatamente. E bom, de benefício, o benefício é para o Barça em termos de competição, porque estamos vivendo um grande momento. Assisti a vitória do Barça no novo Camp Nou contra o Eintracht de Frankfurt, 2-1, foi muito sofrida a irra. Com esse gol inicial deles, o Barça colocou o time alemão contra as cordas, mas tinha tanta gente do meio-campo para trás que era complicadíssimo enfrentá-los. No segundo tempo, 2 gols de Koundé garantiram nossa virada e vitória. Nesse jogo, irra, no qual eu mesmo, como você contou, estive em campo. O que você achou da partida do Barça contra o Frankfurt? O que você achou? Bom, estávamos ao vivo e para mim parecia um jogo muito estranho. Muito estranho mesmo. E eu explico, tipo, na primeira meia hora, bom, posso dizer quase todo o primeiro tempo, tenho que dizer que eu estava adorando o time. Tipo, você estava gostando muito do Barça. Mais uma vez, na primeira chance, levamos um gol. Quer dizer, coisa muito estranha, coisa que, bom, não tão estranha, porque no final são pequenos detalhes, né? E com o Barça, cara, não sei porquê, mas cada erro que a gente comete custa um gol. Cada erro custa um maldito gol e pronto. Não tem jeito mesmo. Achei o jogo muito estranho, porque pensava, esse jogo a gente vai ganhar, e bem, não é talvez, é certeza. Mas claro, no momento em que chega o gol do Frankfurt, no momento em que vejo que esse time do nada faz um gol em você, começo a pensar, por favor, de novo vamos ter que virar o jogo, que Flick já teve que virar 16 partidas, Adri, não sei se você sabe, sim, 16 vezes Hansi Flick teve que virar o jogo. É uma loucura, mas mesmo assim, e te passo a palavra, agora mesmo eu fico com a garra do time, ou seja, o time me encantou principalmente pela garra. Ou seja, a bola saía, 3 jogadores corriam para pegá-la e havia falta. Pedrillo logo mandou todos saírem, pois cobraria rápido e o jogo começaria. Ou seja, essa mentalidade, isso é Hansi Flick. Não procurem em outro lugar. Hansi Flick, ele se encarregou de instalar isso na cabeça de cada um dos jogadores, Adri. Esse gênio, essa raiva, essa fome, que é importantíssima. A fome no futebol, cara, se você não tem fome no futebol, vou te dizer uma coisa, você está perdido. E o Barça, depois de tudo o que fez no ano passado e por muito pouco ficamos fora da final da Champions, eu vejo nele essa fome. Eu não estou dizendo que vamos ganhar a Champions, tomara, claro, mas estou dizendo que esse é o caminho. Claro, não fizemos a melhor eliminatória, ou seja, a melhor fase da história. Não fizemos isso porque no ano passado ficamos em segundo lugar. Este ano vai ser muito difícil entrar entre os 8 primeiros, isso não tem nada a ver. O PSG entrou na última partida, se classificou entre os 24 primeiros. Entre os 24, não entre os 8. E no fim ganharam a Champions. Isso não diz nada sobre o que o Barça faz agora. É verdade que precisamos melhorar, que é preciso fazer autocrítica, e há muitas coisas que foram feitas de forma errada. Mas, Adri, essa forma de correr, esse Rafinha que se entrega totalmente, esse Lamine, mesmo quando 3 jogadores o marcam, sempre que toca na bola, ele consegue sair. Ou seja, para mim, uma partida muito boa. O resultado, na minha opinião, é enganoso, porque o Barça merecia pelo menos 2 ou 3 gols a mais, com certeza. É um jogo que, em condições normais, poderia ter terminado 4-1 tranquilamente, e não é para menosprezar o Eintracht, mas o Barça foi muito superior a esse time. Sim, o que acontece é que, no fim das contas, como você bem disse, mais uma vez fica aquela sensação de que, no mínimo, faltou algo. Eles fazem um gol
Eu que fui ao estádio assistir ao jogo, o gol veio de uma recuperação deles. Percebi, Ira, que havia muito espaço nas costas da defesa, ou seja, um Barça totalmente avançado. Então, no final, isso acaba custando caro. Ou seja, quem paga por isso é o Ira. Apesar de Valde quase alcançar e tentar bloquear, o atacante foi muito rápido e fez o primeiro gol. Mas então, o que você quer que eu diga? Ira, é verdade que o Barça jogou bem, mas foi muito difícil para eles? Eu me lembro desse senhor do N ao F, lembro que ele já fez, não sei se fez gol ou jogou uma partidaça quando já jogamos contra eles na Liga Europa. Sim, na verdade, eu ia te dizer que ele é o único jogador do Frankfurt, é o único que permanece, pelo menos entre os titulares, que eu me lembro daquele mítico Frankfurt que nos eliminou, ou seja, que nos venceu na Liga Europa naquele dia que não queremos lembrar. Eu até comentei isso com a Sônia, justamente no pré-jogo, que ele era o único que ainda estava em atividade no time, porque fizeram uma grande limpeza, muitas vendas. Um jogador com muita qualidade técnica, muita velocidade e, de fato, isso ficou evidente. Ou seja, na primeira oportunidade ele faz o gol, né? E, bom, mais coisas que possamos lembrar da partida. Olha, os primeiros 20 minutos antes do gol, o Barça estava jogando maravilhosamente bem. Domínio total e rapidez na circulação da bola. Como você falou, demonstravam muita fome e voracidade. Quando saiu o gol do Frankfurt, não é que o time tenha enfraquecido. É verdade, eu senti que o time teve muita dificuldade, porque eles não deram um passo, mas sim 4 passos para trás. Colocaram 6 defensores, uma loucura, e no final, Cabo e Rá fecharam muito bem os espaços. Marcação homem a homem em Pedri e Fermin, que praticamente não conseguiram fazer muita coisa. Pedri tentou comandar e carregar o time, mas não deixaram. Lamine Yamal, que sempre enfrentava ao menos 2 marcadores e não estava descansado. Não foi o melhor dia dele, do Lamine Yamal, e um Rafinha que também não teve uma boa noite. Ou seja, no fim das contas foi um bom jogo, mas também não foi a melhor versão dos melhores jogadores do Barça. E quando isso acontece, fica evidente. Claro que eu destacaria, como você disse, a garra, como o time lutou, como não se entregou, como brigou e como foi o segundo tempo. Flick do banco encontrou a receita para vencer a partida, tirou Fermin, que não estava em uma boa noite porque caía muitas vezes. Ala não encontrava seu espaço porque estava com muito poucos espaços e não deixavam ele jogar. Entrou Marcus Rashford, que para mim foi quem mudou completamente o jogo. Além disso, foi o protagonista com mais uma assistência superando Lamine Yamal. Acho que essa era uma assistência nova. É uma coisa absurda. Além disso, vou te dizer uma coisa. Eu falava isso ao vivo. Você não estava, mas eu falava ao vivo e dizia que Rashford mudou o jogo. Completamente. Ele mudou o jogo. Depois tentou outras jogadas. Quase tudo dava certo. Sim, e Flick acertou de novo com o Rashford. E Rashford fez muito bem. Marcus Rashford foi decisivo. Depois também entrou Frenkie, que não esteve muito ativo, por assim dizer, mas muito passivo. Não eu, muito passivo. Adri sim. Veja a diferença entre Eric Garcia e Frenkie de Jong, que são totalmente distintos. Mas em relação à vontade, em relação à pressão, Frenkie de Jong, ainda sinto falta dele colocar mais o pé, ou seja, tecnicamente falando, Frenkie é muito bom, isso não há dúvida, mas eu acho ele muito frio. Adri. Muito frio, acho que é pelo olhar, como sempre se diz. Não dá para colocar a perna nem defender, tem que dar o máximo de si. Depois de falar sobre colocar a perna, defender e pressionar, preciso valorizar o que vi de Eric Garcia. O estádio estava impressionado. Eric Garcia dominou o meio-campo do Barça. Foi impressionante, falo sério. Não. Eu acredito. É que somos muito chatos. Sempre comentamos que Eric Garcia é tão polivalente que entrega tudo em qualquer posição. Estamos com sorte hoje. Ele já renovou? Ele vai te contar hoje, assunto do momento, família, quinta-feira. Eric Garcia acabou de formalizar oficialmente com o clube a sua renovação até 30 de junho de 2031. Você garante um jogador maravilhoso por muitos anos. Um cara que pode jogar como meio-campista, lateral ou zagueiro. Ou seja, o Coringa, esse Eric Garcia com a máscara do Zorro ou a máscara de ferro, como muitos companheiros o chamam, que está em um nível absurdo. Me impressionou o trabalho dele, a inteligência. Como ele trabalha pelos companheiros, né? E obviamente isso libera muito o Pedri, porque o Pedri faz um trabalho absurdo. Na defesa, às vezes, é preciso alguém ao lado dele. E Eric Garcia fez isso muito bem. Outro jogador que me impressionou e adorei foi o Gerard Martin. Eu ia te dizer,
fez mais uma grande partida, já está se consolidando nessa zona defensiva, Ira, e comete pouquíssimos erros. Ele se posicionou mal, talvez no gol do Frankfurt, embora eu ache que o erro foi do Kubar. Sim, pela forma como ele para, e não sim, pode ser sim, mas enfim, ainda assim, não dá para colocar como falha nesse aspecto. Gerard Martin me encantou, muito ativo, ótimas antecipações e saída de bola rápido e veloz. Eu vejo ele muito tranquilo, cara. Eu vejo que ele está se adaptando, tipo, pegou o jeito muito rápido, o que o Flick quer dele, né? Exatamente o que o Flick quer dele. Ele já entendeu. Tipo, é isso que você quer? Então é isso que eu vou te entregar. Sim, sempre dissemos isso, mas é um jogador que atua muito bem em todas as partidas. E eu concordo. Também ia comentar sobre o Gerard Martin, pois acho que tivemos sorte ao encontrar um zagueiro ou lateral, o que precisar. Sim, a luta da classe trabalhadora. Diziam, não sim, que é o Gerard Martin. Não. O que vem, digamos, de baixo... Permitam-me a expressão que vem de baixo da base, obviamente. E de repente, com tanto trabalho, com tanta luta, acaba se tornando titular no Barça, neste Barça. Sim, é uma alegria e eu fico muito feliz por ele, porque ele merece, ele conquistou isso com muito mérito. Gostei muito, também João Garcia me fascinou. Quer dizer, teve uma jogada no segundo tempo e no final que a gente sofreu um pouco porque eles pressionaram um pouco. No final, que o Barça não fazia o terceiro gol e um cruzamento lateral que eles fizeram. Meu Deus, e João Garcia se jogou, sim, e pegou. Eu falei, meu Deus. É um tigre, ele é um tigre. João Garcia? Que segurança ele te dá? Esse goleiro é uma joia. E bom, para te dizer mais uma coisa que me chamou a atenção, teve um dado muito curioso, que foi que, justo antes do Barça empatar o jogo, quando Jules Koundé marcou, que fez 2 gols. Daqui, Koundé, parabéns, Jules, jogador mais valioso. No campo, pelo menos na área onde eu estava, tinha o comentário: nossa, pra que Koundé? Ele está desligado. O que está acontecendo com o Jules? O que ele está fazendo? Que já troquem ele. E foi só ouvir isso e ele marcou o golaço que empatou a partida. Olha, agora que você fala isso... me lembrei durante o jogo, né, eu estava criticando o Koundé bem antes dele marcar. Eu também, todo mundo. O meu está gravado, viu? Acho que deveria procurar, porque eu dizia, não sei o que está acontecendo com o Koundé hoje. Na verdade, ele afasta a bola 2 ou 3 vezes e entrega para o adversário, que arma o contra-ataque rapidamente. De novo, Koundé. O que está acontecendo com ele? Marca o primeiro gol e em poucos minutos faz outro. Cara, pra você ver como é o futebol, né? Que às vezes... te dá tudo e ao mesmo tempo te tira tudo. Sim. Sim. Você critica um jogador e esse jogador te cala em questão de segundos, né? E isso aconteceu com o Koundé em campo. Ou seja, você mesmo disse, não aconteceu com você também? Sim. E é uma realidade. E outra. Outro jogador que me impressionou também, pela forma como compete, pela forma como joga, pelos movimentos que faz em campo, foi Ferran Torres. Acho que Lewandowski... vai ter dificuldades, né? Sim. Sim, eu acho que contra o Osasuna neste sábado, acho que o Ferran vai ser titular. É que eu dizia, para mim, nesse jogo, eu teria colocado, quero dizer, contra o Eintracht, eu teria colocado o Ferran como titular. Cara, de início, né? Que agora mesmo ele merece mais do que o Robert. Apesar de que o Robert tá fazendo gols e tá indo muito bem, já tem uma certa idade, mas o cara não esquece como marcar gols. Mas o trabalho que o Ferran está fazendo é de aplaudir, cara, totalmente. Ele está fazendo um início de temporada que não faz o menor sentido. Sim. E além disso, já me refiro ao trabalho, não como jogador de futebol, mas ao trabalho que ele faz para o time. Lewandowski hoje não consegue fazer o mesmo, pois Robert é decisivo na área e sempre marca quando tem a bola. Quase 95% das vezes. Mas Ferran Torres trabalha como ninguém e faz coisas que Lewandowski não consegue fazer atualmente. O que é a pressão que Ferran faz? Os desmarques e devoluções dele têm qualidade incrível. Robert também, claro, que fique claro. Robert é um matador e durante décadas foi bom. Durante uma década, talvez tenha sido o melhor centroavante do mundo. Hoje vejo que Lewandowski tem limitações pela idade, não por outro motivo, e acho melhor que entre como opção no segundo tempo. Veja só, que ele entre descansado em um jogo equilibrado ou em um jogo complicado e que faça o seu golzinho do que começar de titular ali entre os zagueiros. Acho que ele participa pouco do jogo e isso, no fim, faz com que você também fique fora psicologicamente. Bom, também, aliás, só para dar um pouco de contexto para o pessoal,
Ferran Torres, 15 jogos. E nem sempre fui titular, pois nem sempre joguei desde o início. Ferran Torres, 15 partidas, 11 gols e uma assistência. Adri não está mal. 11 gols, uma assistência. Ou seja, 12 contribuições em 15 partidas, quase uma contribuição por partida do Robert. Temos agora mesmo 12 jogos disputados, 8 gols e uma assistência. Também está muito bem. Está muito bem também, claro. Depois tem o Rafinha, com 4 gols, 3 assistências em 9 jogos. Está muito bem. O Rafinha Agora está muito bem. Sim, e o Lanin está com 12 jogos, 6 gols, 7 assistências. Ele tem mais contribuições do que jogos disputados no momento. Lanin, de fato... De fato, segundo o Lanin, mesmo que eu peça paciência. Ou seja, eu peço paciência para o pessoal. Recentemente no campo ouvi comentários que não gostei. Quer dizer, eu entendo que o garoto, olha, está passando por muita coisa, né? E você entende o que quero dizer com passando por muita coisa, no sentido de que ele está sob muita pressão. Lanin, coitada, ela está sob muita pressão. Ele muitas vezes mostra que não sente ou que lida bem com isso, mas eu acho que ele está sob muita pressão. É o Adri, ele é humano. É humano, 18 anos. E comentários foram ouvidos no Camp Nou, o que já me deixou um pouco curioso. Solta logo, fominha, solta logo, fominha. Por exemplo, ele às vezes exagera demais com a bola, coisas assim eu ouvi perto de mim. E bom, eu acho que tem que ter paciência com ele. Claro, o Flick tem que ser firme no sentido de, olha, coisa que eu não gosto, coisa que eu corrijo. Disseram que ele se chateou com a substituição. Bom, comentaram. Sim, é verdade. Eu também percebi ao vivo que ele fez, tipo, dizendo, meu Deus, algo assim, não gosto disso, não gosto mesmo. Foi muito difícil em campo. Quer dizer, o jogo não foi fácil para ele, porque, bom, foi complicado. Ele foi bem marcado, fez boas jogadas, mas não era a sua noite. Olha, nem sempre dá para dar 100%, então não tem problema. O calendário você sabe? Seguimos jogando. Sábado contra o Osasuna, terça contra o Guadalajara pela Copa do Rei. Depois, Vila Real no próximo sábado. E no domingo, dia 21 ou 22. Acho que o calendário não para. Eu acho que o Miniamal tem que ter paciência. E as pessoas também. Ou seja, todo mundo aqui tem que ter paciência. Eu incluso e você também. Claro. Muito jovem e com futuro, só espero que a fama não suba a cabeça dele. Que ele seja humilde, que é o mais importante na vida. E que ele possa aproveitar como faz até hoje. Que nada o impeça, pois ele tem qualidades incríveis. Cada vez que ele pegava na bola, o estádio vibrava. Ou seja, toda vez que ele pegava, era como um murmúrio. Um murmúrio, tipo, olha, sabe? Era como? E isso te passa uma energia muito forte. E para os adversários também, claro. Então, o que eu peço é calma e total tranquilidade. É que eu te digo uma coisa, olha, pode ser que você tenha, bom, eu ia dizer dúvida, não é? Pode ser que algum jogo da MIN não te agrade, mas a MIN não faz 2 jogos ruins seguidos. Quer dizer, é um jogador que é verdade, que tem, como todo mundo, seus dias bons e seus dias menos bons. Não me lembro de 2 ou 3 jogos em que você diga a MIN está péssima e não se recupera. Além disso, em cada partida, ela sempre deixa algum brilho. Ou seja, por isso eu não acho que a gente deva ter qualquer tipo de problema com a MIN. E eu acho justamente que quem não tem paciência, então me permita a pressão. Mas sabe muito pouco de futebol. Ouviu muito pouco futebol também, porque isso também pode ser possível, né? Uma pessoa que vê que um jogador de 18 anos teve 13 contribuições em 12 partidas no ano passado. Fez o que fez com a Espanha, faz o que faz. E está machucado. E machucado, como se diz, também com o problema no pubis, ou seja, Adri, se você não tem paciência, meu amigo, né? O que você não tem é fé na humanidade, né? Porque fica muito fácil para você. Lamine Yamal. Não é verdade que ele jogou mal outro dia. Seus dribles continuam incríveis no estilo Léo Messi. E aí, no dia que ele faz menos, ainda te dá uma assistência ou marca um gol. Enfim, eu acho que é impossível. Olha o que eu te digo, não ter paciência com o Lamine Yamal. E quem não tiver... Então pedimos que tenha... A gente pede para que tenha, primeiro. E segundo, que ele vai te calar com gols ou com assistências ou com um lampejo de magia a qualquer momento da partida. Não sou eu que farei isso, e sim ele. Então cabe a você decidir se confia nele. Exatamente. Encerramos a análise da partida e o doblete de Jules Koundé. Irra. O dado... Procura para mim o dado de como fica a tabela, porque família... Após a rodada da Champions, ontem tivemos outra alegria.
com uma nova derrota do Real Madrid, que é preciso dizer, o time de Echevalon voltou a cair em campo. Eu diria que o Madrid não foi totalmente mal, as coisas como são. Mas não deu para ganhar. E o City, que também não fez a melhor partida do mundo, foi capaz de virar o 1-0 do Rodrigo. Ou seja, marcou o Rodrigo, que fez uma boa partida. Courtois voltou a ser o grande salvador do Real Madrid. Como não? Como não? Mais um dia? E bem, Ira, um gol de pênalti de Haaland dá 3 pontos para o City e deixa o Madrid com muitas dúvidas no banco, Ira. Como fica a classificação na Champions? Conta pra gente. Por enquanto, o Arsenal de Mikel Arteta segue imbatível, com 18 pontos em 18, sem empates ou derrotas. É uma loucura. Mas ganhou tudo. Tudo mesmo, jogando um futebol excelente. Por enquanto, é forte candidato a Champions. Sim, por enquanto. 2 gols de Madueke. Ele foi o jogador mais valioso da rodada. Ele realmente marcou um golaço incrível. Ou seja, também indiquei o gol dele para o gol da rodada, junto com o do Jules Koundé. Sim, o primeiro gol do Koundé. Ou seja, Arsenal, estou com você, Ira é grande candidato a Champions. Pois é, o Arsenal, como eu disse, está na liderança dessa classificação. Depois aparece o Bayern de Munique com 15 pontos e apenas uma derrota. O PSG, que empatou com o Atlético de Bilbao, está em terceiro. O quarto é o City de Guardiola, graças àquela vitória contra o Real Madrid. Em quinto está a Atalanta, sexto o Inter, sétimo. Para essa posição cai o Real Madrid, que está, como eu disse, com 12 pontos. E com os mesmos pontos está o Atlético de Madrid, que marca por enquanto a zona de classificação direta. Certo, esse top 8 por enquanto mantém Real Madrid e Atlético como os espanhóis na zona, que te dá a vaga direta para as oitavas de final. Ira. E o que acontece com o Barça na 15ª posição com 10 pontos? A só quantos, Ira? 2 do quinto ou sexto? Acho que somos o sexto, assim como o Inter, ambos com 12 pontos. Estamos a um jogo de chegar lá em cima. Sim, é verdade. Que bom. Nos restam 2 jogos que para o Barça, ou em princípio para o Barça, deveria ser uma partida fácil. Também seria o jogo contra o Eintracht. No fim, veja só, ou o do Bruges. Empatou. É o caminho de Praga e Copenhague. São 2 jogos fáceis, é preciso dizer, mas é preciso vencê-los, é preciso jogá-los e é preciso vencê-los. Por enquanto, ao Barça. Com esses 10 pontos ainda não é suficiente, precisamos de mais 6 para continuarmos na briga. Vamos ver se conseguimos. E também vamos depender muito do Chelsea, do Sporting de Portugal, do Newcastle, do Tottenham, do Dortmund, do Liverpool. São equipes que estão acima da gente agora e que são as que vão definir essa zona de classificação direta. O quê? Eu acho que no final vamos nos classificar. Você acha que sim? Acho que sim. Também perguntamos para o pessoal. Sim, o pessoal comenta, né? Beleza, me parece muito bom. E, aliás, se você quiser mais informações sobre isso, sobre a porcentagem, antes de tudo, dê um like nesse podcast no YouTube, porque estamos perto de 500 mil. Precisamos continuar recomendando isso para que o YouTube e o Spotify nos destaquem para todos os seguidores. Barça hoje, Project Roy, episódio 9 avalie com 5 estrelas na plataforma verde. E, por sinal, olha o que eu estou te dizendo, tem um vídeo no YouTube que foi postado desde hoje ao meio-dia já, no qual eu falo justamente sobre o que tem que acontecer. Para que o Barça se classifique entre os 8 primeiros, eu fiz simulações e atenção, porque eu descobri a chave de como isso pode acontecer para que o Barça esteja entre os 8 primeiros. Pois me parece super interessante. Então, pessoal, todo mundo, quando terminar de assistir ao podcast, vá rapidamente ver esse último vídeo do Barça. Totalmente, muito interessante. Bom, então com isso encerramos a análise da Champions e nos resta esse último tempinho. Irá para falar do que vem no sábado, porque o futebol não para. Família. Amanhã teremos a coletiva de imprensa de Hansi Flick e no sábado jogo novamente no Camp Nou às 6h30 da tarde. Rodada 16, Barcelona, Osasuna. Um Barça que vem de 6 vitórias consecutivas na Liga, Ira. Sim, senhor. Sobre os times, Barça tem 6 vitórias, Osasuna, Adri, nos últimos 5 jogos. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Desculpa, a vitória foi na Copa do Rei, tenho que dizer. No campeonato, desculpe, Ira, o Osasuna ganhou só uma das últimas 5 partidas. Exatamente, correto. Eu vi aqui as 2 vitórias, mas foi só uma vitória. Contra o Levante, 2-0 e venceu por 3-5 o Clube Deportivo Ebro. Foi pela Copa do Rei, que eles ganharam, empataram com o Mallorca e depois vieram as derrotas. Uma contra a Real Sociedad, 1-3, e outra contra o Sevilha, 1-0. Sim, se eu voltar a um jogo anterior e considerar só a Liga sem a Copa do Rei, que, por sinal,
Osasuna, como você disse, ganhou o seu jogo. Osasuna fez como você falou, os jogos que você comentou, mas ainda teve um empate em 0-0 contra o Oviedo. Vou te dar um dado. Pelo que vi, o Osasuna jogando fora, acho que não ganhou nenhuma partida. Não ganhou nenhuma partida em toda a liga fora de casa. Ou seja, um dado impressionante. É verdade que empatou, mas o Osasuna ainda não venceu fora de casa na liga. Se não, confira pra mim. Não, eu vou te dar o dado. Estava esperando terminar, porque eu vou te dar o dado. Beleza, então sim. Se considerarmos só os jogos fora de casa, nesta rodada da Liga e dos Esportes, o Real Madrid lidera com 18 pontos, seguido pelo Barça em segundo, e o Osasuna está em último com 2 pontos. Adri, último da Liga. Ou seja, só empatou 2 vezes. 2 empates e uma derrota por 2-1, ainda sem vitórias fora. Nessa zona vermelha estariam Girona, Valência e Osasuna, e como eu disse, o time de Pamplona estaria na lanterna. Veja, contando os jogos fora... Ou seja, o time de Alex Olitzi, podemos dizer assim, é o pior time jogando fora de casa, o pior visitante. Contra um Barça que, junto com o Madrid, em casa quase nunca falha, especialmente o Barça, que desde que está no Camp Nou, ganhou tudo. Também é preciso dizer, ou seja, que as estatísticas para o Osasuna já são assustadoras desde o começo. Mas enfim, o jogo precisa ser jogado. Tem que dizer, Adri, que o Barça fora de casa... Bom, jogamos em casa, nós ainda não empatamos nem perdemos, é outro dado bom como mandante. Imbatíveis. Você tem... Ganhou tudo. 24 de 24, 8 jogos, 24 pontos... Ou seja, o Barça, precisamos comentar os pontos perdidos este ano, o que é a Liga, além do clássico que perdemos. Perdemos... Empate no campo do Oviedo. Pode ser um empate, vou te dizer agora mesmo. Confere pra mim, não lembro agora, mas o pessoal em casa deve lembrar melhor. Mas o Barça este ano, quer dizer, nesta temporada, está indo muito bem. Estamos na liderança, 4 pontos à frente do Madrid. Com o Raio Adri, com o Raio Valecano. Contra o Oviedo, começamos perdendo. No campo do Raio que estava acontecendo, marcou de pênalti e Fran Pérez empatou. Exato, depois disso o Barça não venceu o jogo. Então, o Barça, 2 derrotas e um empate. E um empate? Vale o Barça. Fui conferir porque não lembrava qual outro jogo perdemos. Sevilha, ok, Sevilha, certo? Sevilha? Cara, 4-1, meu Deus, que surra que o Sevilha deu na gente. Perdemos para o Sevilha. Como o time mudou? Na verdade, acho que foi esse jogo que mudou tudo e o do Chelsea também, cara. O do Chelsea também. A Champions marcou um antes e depois no Barça. Não foram só esses jogos. É importante dizer isso. Desde que Pedri, Joan Garcia e Rafinha voltaram, somos outro time. Lembro que o Flick dizia isso. Eu prometo para vocês, disse Flick. Eu prometo para vocês que esse time vai mudar. Na coletiva, após perder de 3-0 para o Chelsea, depois só tivemos vitórias. A gente dizia lá, como assim o time vai mudar agora? Pois é, o time mudou mesmo, viu? E um dado, o Barça nos últimos 4 jogos começou perdendo. Em todos os últimos 4, sempre começamos perdendo. Teve que virar o placar todas as vezes. É curioso esse dado, né? É muito curioso, mas olha, mesmo assim, no final das contas, acaba ganhando o jogo. Sim, senhor, só marcando contra nós pra gente acordar e começar a jogar. Que seja abençoado, mas prefiro que não, porque outro dia o Frankfurt quase complicou pra gente. Então veja, dos últimos 4 jogos, eu te digo, beleza? Dos últimos 4 jogos, o Barça ganhou 3 e perdeu 1, beleza? Também é preciso dizer que o Barça, em 4 jogos, sofreu apenas 2 gols. Beleza, desculpa, 4 gols, quero dizer, e esses 4 gols foram no dia em que perderam de 4-2. Perdemos de 4-2. Lá? Você não lembra que o Barça jogou com vários reservas? Lamine entrou quase no final do jogo, fez um golaço incrível, não esqueço disso, mas tomamos 4 gols. Ou seja, mas me dá os dados aí. Último jogo, como foi? 3-0 para o Barça. 3-0 no campo do... No campo de Montjuic, marcaram Ferran Torres, Dani Olmo e Lewandowski. Perfeito. O anterior, que foi o jogo, foi o que perdemos 2. 4. 2, beleza. E o anterior voltamos para a temporada de 2 temporadas atrás. 31 de janeiro de 2024. O Barça ganhou de 1-0 com gol de Vitor Roque. Vitor Roque decide pelo placar mínimo. Também ganhamos esse jogo no Montjuic.
O anterior foi a Supercopa da Espanha, semifinal, certo? Vencemos por 2-0, marcaram Lewandowski e Lamine Yamal. Perfeito, ótimo retrospecto para o Barça. E, bom, um mau presságio para o Osasuna, que muita coisa precisa mudar para o time Rojillo, que está muito perto do rebaixamento. Na verdade, Ira, acho que está em 15º na classificação. Está passando por dificuldades este ano. Osasuna sim. Zona, bom, meio baixa da tabela. Ou seja, está a quanto do rebaixamento? A 3 pontos. Ou seja, o Girona, que marca a zona vermelha, tem 12 pontos e ele 15. Osasuna, eles estão em uma situação muito difícil. Claro, ainda tem muita temporada pela frente, todo um segundo turno inteiro e mais jogos. Mas o time de Aleix Elise precisa mudar muito se quiser terminar ainda a temporada sem sofrer, porque ultimamente é realmente um time de meio de tabela. Sim, este ano o time está pior, Budimir fez só 5 gols. Bom, não está mal, mas acho que o time não se reforçou bem. Acho que só contratou um jogador, o Rosier, o lateral, e além disso perdeu o Pablo Ibáñez. Por exemplo, o Vayan Zaragoza, que estava emprestado, está no Celta este ano. Acho que é um time que não se reforçou em nada, praticamente se enfraqueceu muito e a situação deles é complicada. Mas olha, vendo essa fotografia que fizemos do Osasuna, parece em casa que isso vai ser fácil. Mas olha, como o Osasuna sempre compete... Sempre em casa. Fora, qual é o seu slogan? Você se lembra? O Osasuna nunca desiste. Não. Exatamente. O Osasuna nunca desiste. O Osasuna nunca desiste. Então vou te dizer uma coisa, ele não vai desistir. Mas é que ele tem o azar de estar enfrentando o Barça do Flick, não é qualquer Barça, é o Barça do Flick, que vai correr, vai deixar a alma em campo. E posso adiantar aqui que vai ganhar o jogo, ele vai ganhar... Com certeza, absolutamente certo. Eu espero que a gente não durma, que seja um jogo em que o Barça domine do começo ao fim, mas que conclua. Ou seja, tem que ficar com a bola, tem que dominar, mas tem que concluir com gols e nunca faltar com respeito ao adversário. Nunca tirar o pé do acelerador sempre foi algo que Flick fez questão de mostrar. Como no 8-2 contra o Barça, aquele mítico que ninguém quer lembrar. Os times do Flick nunca desaceleram. Viu contra o Betis, o que rolou conosco? O jogo já estava ganho, primeiro tempo com 4-1, e aí veio o relaxamento, fizemos o 5º gol e o time desmoronou, relaxou. Isso contra o Osasuna não pode acontecer. Não. Nem contra o Osasuna ou qualquer time. Nem com ninguém. Mas é verdade que tem times que vêm pra cima. O Betis, eu não vi o jogo em perigo, mas é verdade que com 1-5 que estávamos, o mais fácil era marcar o 6º. E aí acabou o jogo. Só que o Betis marcou 2 gols. Então, claro... Deu uma disfarçada. Dá raiva também quando o jogo termina assim, porque você fica com um gosto ruim na boca. No fim, o importante é a vitória e o Barça também foi bem. Exatamente. Bom, então esperamos que o Barça consiga. E para que o pessoal em casa tenha uma ideia, qual time titular você acha que o Barça de Flick vai colocar em campo neste próximo sábado? Porque eu já te disse antes que acho que ele vai fazer alguma modificação, porque temos jogo no sábado e na terça, então alguma rotação vai acontecer? Não. Sim, certamente haverá rotação. Na verdade, o fato de Lewandowski jogar contra o Eintracht me faz entender que Lewandowski não vai estar contra o Osasuna, ou pelo menos do meu ponto de vista, da minha forma de entender o técnico alemão, eu acho que estará Joan Garcia. Quero ver essa defesa novamente, que se repita. Que ela se mantenha ali. Bom, como costumam dizer, não para consagrar, mas para ficar forte, para consagrar exatamente a mesma defesa, com Valde, Koundé, Gerard Martin e Kouassi no meio campo, Pedri ao lado de Eric Garcia. E eu colocaria o Frenkie ou o Fermin, vamos ver como pode ser. E no ataque, se o Rafinha tem que jogar, porque está 100%, eu acho que sim, ele está 100%. Mas enfim, também temos um jogo da Copa do Rei, que também não é tão importante. Sim, as rotações serão na terça, pois jogaremos no campo do Guadalajara e devem haver mais mudanças. Claro, titular na terça, mas neste sábado haverá mudanças. Quer dizer, para mim, Rafinha, Lamine e Ferran, na minha opinião, para fechar o time titular... Ei, e descartamos uma entrada do Rony no time titular? Não se descarta nada. Não, aqui não se descarta absolutamente nada. Rafa Oren, que mudou o jogo recentemente e talvez também conquiste a titularidade? Exatamente. É para que as pessoas saibam que a Rafa é o jogo de sábado, mas na terça-feira é Copa do Rei. Também estaremos com o Guadalajara na Liga. Copa dos Campeões, Copa do Rei, enfim, todos os títulos, jogos amistosos, podcast, tudo, todas as redes sociais.
como o Barça sempre presente e as pessoas sabem que se houver jogo, estaremos ao vivo. É simples. Procurem. É muito fácil. Barça hoje ao vivo em todas as plataformas. YouTube, Twitch, Kik, Big Up, TikTok. O 11 do Barça já está praticamente definido, resta saber se haverá mudanças. Qual placar apostamos? Vamos nos comprometer já? Podemos nos comprometer se quiser. Vamos lá! É verdade que ainda estamos na quinta-feira hoje, mas, bom, vendo um pouco o precedente que temos e tal, se comprometa um pouco. Vamos lá, tenta, olha, vem esse de... Eu venho de uma fase boa. Uma fase boa, sim, ou seja, pensa bem. Uma fase muito positiva. Olha, eu vou dizer Barça Osasuna, um jogo que eu acho que vai ter gols. Vou dizer 3-1, um resultado que ultimamente tem se repetido muito e me dá uma boa vibração. 3-1, certo? Vamos tomar outro gol, o que eu não gosto, e o Flick menos ainda. Sim, mas damos o benefício do gol aí para a Osasuna e depois para o Barça, que eles comecem ganhando, que sempre acontece, né? Sim, que eles comecem ganhando e depois a gente vira o jogo e perfeito. Mais 3 pontos e tranquilidade para o jogo contra o Real Madrid no domingo, que seria fora contra o Alavés. Cuidado. O Barça lidera a Liga, 4 pontos à frente do Real Madrid. Vou me arriscar também. Vamos lá, Nesse caso, Ira, eu vou dizer que vamos manter o gol zerado, o que é complicado, hein? Coisa muito complicada. Vou te dizer, Osasuna 0, Barça 2, Osasuna 0. O que você acha? 2-0, Barça. Cara, tomara, não sei, leva gol e 1-0. A gente sempre pede no mínimo 2 gols para ficar tranquilo. Sim. Mas eu falo isso porque prefiro ir com perfil baixo. Sei que o Osasuna vai dificultar. Um 2-0, eu diria, né? Ou tomara que seja 5 ou 4. Mas bem, 1-0, claro, já está muito bom. 3-1, 2-0, são 2 resultados muito bons, de verdade. Bom, então com isso, Ira, não sei se você quer contar mais alguma coisa, alguma história, alguma coisinha de última hora. Não, a princípio não. Na verdade, fiquei muito feliz em relembrar aqueles começos quando fomos ao Camp Nou, foi muito legal. Deixa um like aí, por favor, é muito importante que a galera deixe um like. Se você chegou até aqui no podcast, é porque está gostando, não tem outra explicação. Se você está aqui, é porque gostou. Agradeça com um like ou 5 estrelas no Spotify, isso nos ajuda muito. Muito obrigado! É isso aí. Então, família, com o pedido do Ira, colaborem com like, 5 estrelas e comentários. E compartilhando, claro, esse podcast. Episódio 9, colocamos um ponto final no Barça Roy Project. No próximo episódio, na segunda-feira, voltaremos com o 10, olha só, hein? Cuidado, já são 10 podcasts, hein? Cuidado, episódio 10, número redondo. Já temos 2 dígitos. Muito bem, devagarzinho. Foi um prazer, Ira, compartilhar mais um dia de estúdio e esse tempo de Barça com você. A todos que nos assistiram, apoiaram e estão aí do outro lado ouvindo, muito obrigado e, como sempre dizemos, que Deus abençoe vocês. Família, a gente se vê no sábado no Barça, Osasuna Barça, ontem Barça, hoje Barça, sempre a gente se vê.